Camaradas, estou usando flash aqui, já é noite aqui em São Paulo, noite de sábado, tá garoando, então vocês conseguem ver o chuvisco aí. Eles são nada mais que cigarro, talvez seja um pouco longo, aí no máximo uns 20 minutos, porque eu vou falar de uma pessoa, um ser humano muito especial, que está aqui no Brasil. Angela Davis, é a terceira vez que ela vem ao Brasil, mas ela nunca tinha vindo para São Paulo, né, dar uma palestra. Infelizmente, eu por estar longe de rede social, eu nem entro nas redes sociais direito mais e nada. Eu não soube, nem fazia ideia que ela estava aqui. Mas a Boitempo, junto com o Sesc e o Senac, né, o grupo S, né, o Sistema S, a Boitempo, a livraria, né, a editora Boitempo, a editora comunista. A Angela Davis é comunista, ela é filiada ao Partido Comunista Estadunidense. Eles aproveitaram essa vez que ela está vindo para cá, e aí vamos fazer né? E fizeram aí um debate, primeiro uma fala dela muito especial. Angela Davis, para quem não conhece, é uma ativista pelo feminismo e pelo movimento negro, né? Movimento dos pretos. E eu gosto muito dela, apesar de eu não sou um comunista, né? Mas eu aprendi muito do que eu sei com comunistas, né? Em militância, estou dizendo. Eu gosto muito da Angela Davis porque ela sempre viu que a luta das minorias não pode ser solta. Se elas não se coligarem, como eu sempre falo para vocês, se elas não conjuntarem algo maior, que as personifique e que dê lastro realmente social para elas, elas vão estar fadadas ao fracasso, né, a falhar, ou a serem cooptadas. Angela Davis é fantástica, porque quanto mais velha ela fica, mais lúcida, isso é fantástico. Ela ficou famosa nos Estados Unidos, onde metade da população gosta dela e a outra metade não gosta, por uma ação direta que ela promoveu junto com um grupo de militantes, que eles queriam que libertassem certos militantes que estavam presos justamente, militantes pretos, e eles sequestraram um juiz e falaram, bom, é o seguinte, ou vocês soltam o juiz, ou vocês soltam as pessoas, aí a gente solta o juiz, ou ficam eles presos e o juiz vai morrer. Eram tempos, anos 60, anos 70, eram tempos onde as pessoas tinham muito mais vontade, energia, atitude, no sentido de vamos resolver a parada de vez, né? Uma injustiça por outra, né? Fato é que, ao fim e ao cabo, houve diversos problemas em que as autoridades não conseguiram entrar em negociação e acho que tentaram entrar no recinto onde estava o juiz. O juiz acabou morto, acabaram mortos também os militantes. E como ela não estava na atitude dessa atividade, ela tinha pensado essa estratégia junto com outros caras, essa turma dela que não estava ali no recinto, que não foi eliminada, começou a ser caçada como presos de alta periculosidade. Ela foi para a lista dos 10 mais procurados dos Estados Unidos, aquela coisa de filme mesmo. E ela viveu na clandestinidade por um período até que acabasse o processo contra ela. Depois ela foi para a universidade, ela era menina, ela tinha 20 e poucos anos quando ela fez isso. Depois ela foi cursar faculdade, foi fazer um monte de coisa com a vida dela, vai estudar realmente as causas da opressão aos pretos, às mulheres, e aí ela se filia ao Partido Comunista, aí então que ela se filia. E é então que ela começa a perceber que a luta dessas minorias ela não pode ser uma luta solitária. Se fosse só a luta das mulheres, teria uma força, mas não tanto força como se fosse a luta das mulheres e dos pretos. Mas teria mais força se fosse a luta das mulheres, dos pretos, com todo mundo, e ela vai envolvendo. Eu dei uma olhada na plateia, porque teve uma hora que a câmera mostrou a plateia aqui na fala, e a galera estava lá praticamente toda ela branca. Não é o melhor local, né, Sesc Pinheiros aqui em São Paulo, fazer um negócio com a Angela Davis. Eu acho que a Angela Davis deveria, os movimentos pretos aqui de São Paulo deveriam ter se reunido, né? Parar de birrinha um com o outro, porque tem as divisões também. E levar, cara, ela para uma comunidade, percebe? Levar ela na periferia, levar onde tem preto, né? Não em Pinheiros, né, cara? Onde só tem os branquinhos bonitinhos, esquerda namastê, a esquerda pacifista, né, onde tem gente que adora aplaudir, mas que não entendeu porra nenhuma do que a Angela Davis estava falando ali. Não, tudo bem, tava ali, Marilis Pereira Jorge, tava lá o Suplicy, que pediu a fala, o momento, aí ficou falando da renda cidadã com a Angela Davis. Tá bom, legal, mas é o de sempre, né?
essa esquerda aí, identitária, que entregou o país na mão do Bolsonaro. É isso, né? Seria muito melhor para ela, acho que a Angela Davis ficaria muito mais feliz se o cachê, porque com certeza ela deve ter tido algum cachê para ir falar no Sesc, e é legítimo, tá? É uma senhora que precisa viver, deve ter ganhado algum cachê, não posso afirmar, mas deve ter ganhado para ir dar uma palestra no Sesc e tal, né? Enfim, pelo menos as viagens foram pagas, né? Alguma coisa deve ter tido porque não é uma pessoa que goza, né? Não é rica, né? Mas seria muito interessante se a Boitempo, né, já que são comunistas, se dizem comunistas, levassem, né? Aproveita e vai e faz trabalho de base, né? Vocês não são comunistas, os comunistas tinham que fazer trabalho de base, é assim que o comunismo nasce, né? Trabalho de base. Não é um trabalho de academia, né? Não é um trabalho encerrado na intelectualidade, né? Tem que ser praxis, né, camaradas? O que vocês acham disso, comunistas? Aí a galera, quando ela falava alguma coisa que remetia ao entendimento do que é o identitarismo no Brasil, aquela turminha branca de Pinheiros aplaudia, uhul, não deixava ela terminar a frase, percebe? E Lula livre! E várias dessas falas assim. Que puta que pariu, né, cara? E quando ela começou a falar das coisas mais importantes, quando ela falou da interseccionalidade da luta das minorias, a galera não levantou aplausos. A galera não levantou e falou, é isso aí, unidade, qualquer coisa nesse sentido, não falou. Quando ela falou que a luta feminista, para ela faz muito mais sentido quando são mulheres curdas lutando contra o Estado Islâmico na Turquia, a galera não aplaudiu ela pra caralho, aplaudiu mal mesmo. Quando ela falou que o feminismo não pode se encerrar nele próprio, e ela falou, as mulheres não aplaudiram ela. As super feministas, né, que adoram Angela Davis, mas nunca a leram, né? Eu também não li Angela Davis, mas eu parei para ouvir o que ela fala, sempre parei. Eu sempre parei para ouvir quem ela se relaciona. E é muito mais louco, eu gostei muito que ela não falou da Djamila Ribeiro. Ela listou as pessoas que ela gosta aqui no Brasil. Ela falou da professora que criou, acho que é Lélia Ribeiro, se eu não me engano, não é Leila, acho que é Lélia. Eu nunca tinha ouvido falar do nome dessa. Eu já tinha ouvido falar en passant, assim, mas não, nada que assim, porra, parar para ler um artigo dela, nada. Ela falou dessa senhora. Ela falou, como assim? Vocês estão no Brasil? Vocês têm Lélia Ribeiro. Ela falou a Lélia, tá? Não sei o sobrenome, tá? Ela falou, vocês têm a professora Lélia. E Lélia ou Délia? Ai, rapaz, agora já fudeu porque a minha memória é curta, meio fraca. Mas ela falou assim, eu que estou aprendendo aqui com ela, vocês estão aqui num país onde, no Brasil, significa a mistura mesmo das etnias. Ela começou a falar, cara, ela definiu o Brasil em uma frase. Aí a galera deu uma aplaudida. E deu uma emocionada em mim, eu falei, caralho, que foda. Essa mulher, além de tudo, ela é brasilianista, ela entendeu isso aqui melhor do que os brasileiros, cara. Eu falo que os gringos descobrem o Brasil, cada um por um tipo de interesse. Interesse colonial, interesse neocolonial, interesse imperialista, interesse neoimperialista, que é o que vem definido o professor Paulo Graudelli. Ele fala que não existe mais o imperialismo da maneira que a gente... Então vamos chamar isso, professor Graudelli, de neoimperialismo, porque parece fazer sentido, né? Já que teve o colonialismo, neocolonialismo, depois o imperialismo, então neoimperialismo, que hoje é a emergência das instituições financeiras amordaçando e dominando, encabrestando as nações, né? Acho que é mais ou menos isso que o professor quer dizer. É que eu não sou intelectual, mas eu gosto de pensar um pouco a partir do prisma dessas pessoas que eu considero que têm mentes brilhantes, como Graudelli. E que elucidam bem o debate para nós, meros mortais. Ela falou disso, ela falou da Preta, cara. A Preta lá que caiu o edifício, que era o antigo prédio da Polícia Federal. Vamos torcer pela liberdade, agora ela já foi liberta, tal. A Preta, do movimento lá, não é do MTST, mas é de um movimento de luta por moradia também. E ela falou que faz muito mais sentido a luta feminista e a luta dos pretos se tiver conjuntada com a luta dos movimentos de base, com os trabalhos de base. Então, esquerda, para de ser aplaudidora como foca e começa a ler, começa a escutar o que a mulher realmente está falando. Você chegou em casa, foi um evento, foi um happening, né, esquerda dos Jardins, esquerda
esquerda Namastê, esquerda Gregório do Vivier, esquerda Vila Madalena, bicho, esquerda artistinha de rua. Ei, cai na real, revê a entrevista, né, o debate, as falas dela, e pega aquilo como instrumental para fazer uma luta um pouco mais evidente para a classe trabalhadora, na qual sim está inserida a mulher preta, a mulher branca, o homem. Ela é uma feminista, ela falou tanto dos homens, cara, que eles também são machucados, os homens brancos, cara. Angela Davis falando do white trash lá dos Estados Unidos, cara, porque é a realidade que ela conhece. As feministas acham que só tem que falar das mulheres, as feministas pretas acham que só tem que falar das feministas pretas, das mulheres pretas, e não pode falar do homem, mas o homem é parte da vida, do casal, da vida social, de um processo não vou falar, um processo de filhos, de ter filhos. Eu ia falar procriação, mas não, né? Aí a gente está animalizando o ser humano, mas não é. É porque não faltou palavra mesmo, faltou vernáculo. Deixa eu acender mais um. Temos 11 minutos, mais uns minutinhos, legal? Camarada, eu convido você a ver, velho, esse vídeo. Tem 1h30, 2 horas, eu vi desde o início, né, o evento. Fantástico, cara. E é bom, seria muito bom se a gente parasse de ter essas pessoas que estão fazendo na luta socialista, ou na luta nacionalista, ou na luta trabalhista, ou na luta da classe trabalhadora, ou na luta da emancipação popular, ou na luta da soberania popular, ou da soberania nacional, chama como vocês quiserem. A gente tem que parar de pensar de maneira unitária no sentido de só a minha luta vale. A gente tem que pensar de maneira coletiva, conjuntando lutas, conjuntando narrativas. E daí jogando dessa narrativa um modo de uma praxis, né, uma prática. Temos teoria, temos uma certa intelectualidade boa ainda viva, e haveremos de ter outros também, que chegarão, que vão pensar, pensemos, que leiemos isso, esses textos, que a gente possa ver esses vídeos, produzir artigos sobre isso também, perguntas, questionamentos, e daí então a gente começar a operar um trabalho de base eficiente, entendeu? Adaptado também a cada narrativa naturalmente, mas sem perder de horizonte as outras que estão ao lado, porque senão a gente só faz a nossa luta e não faz. E aí o que é do cara que é da Vila Madalena, que se diz de esquerda? Ele não vai conseguir sair da Vila Madalena porque ele tem nojinho de pobre. Ele se sente mal com o cheiro ruim da favela, ele se sente mal com... indo no lugar onde ele não se sente partícipe, ele não se sente responsável por aquilo estar daquele jeito. Ele não consegue se colocar empaticamente no lugar do próximo. Nossa, é a ventania. Deixa eu segurar aqui. Uau, foi até dramático assim, no lugar do próximo. Aí virou uma puta venta, agora tá na minha mão aqui. Ela falou, a Angela Davis foi foda, porque ela falou até das pessoas com deficiências, cara. Ela fez uma fala uma hora e ela brindando a Greta, aquela menina, acho que é sueca, que é autista. Ela falou, nossa, que talento, porque ela não tem o entendimento de alguma coisa aqui, mas ela tem de outra aqui. Ou seja, porque se você convive com alguém que tem algum tipo de, eu não sei se esse é o nome correto, mas deficiência, você sabe que o que o cara tem, se o cara é cego, ele tem um ouvido muito mais forte, um olfato muito mais apurado. Se ele não tem olfato, ele vai ter entendeu? A falta de um sentido não significa que essa pessoa seja exatamente deficiente, não. Significa que ela tem alguns outros atributos um pouco mais avantajados do que outros, né? Para pra pensar. Qualquer um que você conhecer pode parar para pensar. Se você tem um irmão cego, um irmão surdo, uma irmã muda, pode perceber que o que falta em um aspecto sobra em outros, né? E que a gente tem muito mais a aprender com essas pessoas do que ensiná-las. É muito foda. Eu adorei ver Angela Davis. Eu só lamento que a plateia lá fica aplaudindo para coisas bestas, que são os acenos que qualquer político, e ela é uma política também, faça, né? Qualquer pessoa, um ativista, né, melhor dizendo, faça. Mas na hora que a pessoa está falando de uma coisa séria, a pessoa não pega para valer, não pega para capar, não pega para rolar, mesmo, falar, nossa, isso aí, nossa, isso muda a minha vida.
Porque às vezes a fala de uma pessoa dessas, umas pessoas históricas, e Angela Davis é, desde o século passado, uma das 100 maiores pessoas influenciadoras do século passado, cara. Angela Davis é uma delas. É uma das poucas mulheres que figuram nessa lista. Devia ter muito mais mulheres. Né? Então é um tesouro escutar essa mulher falar, ainda mais ao vivo. Então deveriam ter valorizado muito mais. Espero que tenham saído dali mexidos. Tão mexidos quanto eu vendo pelo vídeo. Imagina se tivesse lá na frente, né? Porra, do caralho, do caralho. Eu nem ia fazer vídeo sobre isso, eu ia fazer sobre outra coisa, mas ali quando eu vi que ela tava no Brasil, eu falei, não, hoje eu não vou fazer vídeo sobre qualquer coisa, não, vou falar sobre ela. Vou ver o vídeo dela e depois eu vou falar sobre ela. Tá bom, camaradas? Então é isso aí, legal, legal. Vai lá ver, tá no site, no YouTube da Boitempo, ou tá no YouTube do Sesc TV, né? Vai pelo Sesc TV, que pelo menos quem financia é o teu dinheiro, né? Os nossos impostos que financiam o Sistema S, né? Isso antes que o Bolsonaro acabe com o Sistema S, porque estava na agenda do Temer e parece que o Bolsonaro quer continuar com essa maluquice aí de acabar com o Sistema S, né? Aí vocês já viram. Um abraço para vocês aí, camaradas.